Ditadura mata. Ditadura vive da morte, não apenas da sociedade, não apenas da democracia, mas de seres humanos de carne e osso que são torturados, mutilados, assassinados toda vez que contrariar o interesse daquele que detém o poder para o seu próprio interesse. Não é para o bem público, não é para o benefício de todos. O dia 26 de março de 2025 entra para a história como a data em que um ex-presidente da República passou a se sentar no banco dos réus por uma tentativa de golpe de Estado. Foram 2 dias de análise da denúncia contra o ex-presidente Bolsonaro e mais 7 pessoas. Segundo a PGR, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi o líder dessa organização criminosa e faz parte do chamado núcleo crucial dessa organização, formado ainda por 7 aliados, os generais da reserva Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Souza Braga Neto, o almirante Almir Garnier Santos, o tenente-coronel Mauro Cid, o deputado federal Alexandre Ramagem e o ex-ministro da Justiça Anderson Torres. Assim como Carmen Lúcia, os outros ministros que integram a primeira turma ressaltaram na decisão final a gravidade dos crimes contra a democracia. Seus votos seguiram de forma unânime o relator, o ministro Alexandre de Moraes. Dia 8 de janeiro de 2023 foi uma notícia péssima para a democracia, para as instituições, para todos os brasileiros e brasileiras que acreditam num país melhor. Não houve um domingo no parque, não foi um passeio no parque. Ninguém, absolutamente ninguém que lá estava passeando. Assim sustentou o ministro Flávio Dino. Golpe de Estado é coisa séria. É falsa a ideia de que um golpe de Estado, ou uma tentativa de golpe de Estado, porque não resultou em mortes naquele dia, é uma infração penal de menor potencial ofensivo ou suscetível de aplicação até de um princípio da insignificância, a excluir a tipicidade. Isto é uma desonra à memória nacional. Luiz Fux veio em seguida. Eu quero acompanhar o eminente relator nos termos do seu voto e, ao mesmo tempo, dizer que nós devemos ainda manter a grande, extraordinária esperança de que o nosso país continuará a viver um Estado democrático de direito, onde se garante justiça, segurança, verdade e liberdade. E com esses fundamentos, senhor presidente, eu queria acompanhar integralmente o relator. E Cristiano Zanin, o último a votar. Eu gostaria primeiro de registrar que hoje o ministro Alexandre de Moraes trouxe aqui e exibiu documentos e vídeos que mostram fatos extremamente graves e que, em tese, podem configurar os crimes de organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. E ainda dano qualificado e dano a bens protegidos por lei. Então, há, sim, uma série de elementos aqui a amparar a denúncia que estamos aqui a analisar. O ex-presidente foi o único denunciado presente ao julgamento. Ele esteve na sede do Supremo Tribunal Federal no primeiro dia da análise, acompanhado da defesa e de aliados. Sentou-se na primeira fileira e permaneceu sério e em silêncio na maior parte do julgamento. Já no segundo dia, Bolsonaro decidiu acompanhar a decisão do gabinete de seu filho, o senador Flávio Bolsonaro. Instantes depois de se tornar réu, Bolsonaro chamou a imprensa e repetiu suspeitas contra as urnas eletrônicas e desferiu ataques contra Alexandre de Moraes. Estou sendo acusado de tentativa de golpe. Mas vamos lá. Houve interferência no TSE nas eleições de 22 ou não? Não, vamos falar em fraude, possível fraude aqui. Esqueçam. 100% confiável. As urnas. Mas vamos abrir o inquérito 1361. Durante as eleições de 22, o TSE influenciou, jogou pesado contra eu e a favor do candidato Lula. A partir de agora, começa o processo que pode condenar ou absolver os envolvidos. E se houver condenação, essas pessoas podem pegar até 30 anos de prisão, de acordo com o Código Penal, os crimes que elas são acusadas, abolição do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado
e organização criminosa. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é Bolsonaro réu por tentativa de golpe. Um episódio para entender a decisão dos ministros da primeira turma do Supremo, os argumentos e as estratégias das defesas e as implicações políticas do julgamento. Eu converso com Davi Tangerino, advogado criminalista e professor de Direito da UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E com Vera Magalhães, colunista do jornal o Globo, âncora na rádio CBN e apresentadora do programa Roda Viva da TV Cultura. Quinta-feira, 27 de março. Davi, denúncia aceita, Bolsonaro e outras 7 pessoas se tornaram réus neste dia 26. A gente conversa no período da tarde, logo depois do segundo dia de julgamento. Olhando para o que a gente viu em termos de denúncia até agora e acompanhamos todo o desenvolvimento do inquérito, quais são as chances de Bolsonaro, por exemplo, conseguir evitar uma condenação, na sua avaliação? Olha, Natuza, a denúncia ela é sempre um projeto de acusação. Um dos advogados usou uma expressão que acabou sendo repetida pelo ministro Alexandre de Moraes, de que são os melhores momentos segundo a acusação. Então, o que eu posso te responder é o seguinte: os melhores momentos selecionados pela acusação são bastante convincentes. Mantida a proposta acusatória, ou seja, confirmado o que está descrito ali pelo Procurador-Geral da República, as chances de condenação são altas. A denúncia retrata acontecimentos protagonizados pelo agora ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, que formou, com outros civis e militares, organização criminosa que tinha por objetivo gerar ações que garantissem a sua continuidade no poder, independentemente do resultado das eleições de 2022. Mas alguém poderá dizer, é sempre assim. A acusação ela é uma leitura a partir de uma determinada ótica e agora nós temos que aguardar as óticas das defesas e verem quem apresenta o argumento mais forte, as provas mais convincentes. Mas, de novo, mantido mais ou menos o que está ali hoje, a chance de condenação é alta. Bom, a denúncia foi aceita por unanimidade, a gente sabe. Houve sinalizações no voto do ministro Luiz Fux, que é preciso jogar luz sobre essas sinalizações. A gente vai entrar nelas daqui a pouco. Só que antes, eu queria muito saber o que chamou a atenção nos votos dos ministros de uma maneira geral. Acho que há essa inovação do ministro Alexandre de Moraes de usar audiovisual, de usar vídeo da invasão, que eu acho curioso, né? Não é da tradição do Supremo. Então eu peço, por favor, para que se coloque o vídeo de comprovação da materialidade dos delitos. Seguindo o que a Procuradoria-Geral denunciou, os acampamentos golpistas em que mais de 570 réus confessaram que queriam intervenção militar. Aqui na sequência da denúncia, os atos violentíssimos de 12 de dezembro, no dia da diplomação do então presidente, do presidente e do vice-eleito. Brasília está em chamas. São quase uma dezena de automóveis pegando fogo. É curioso, a gente está dando bastante atenção para a fala do Fux, mas também o ministro Dino adiantou, olha, agora nós vamos analisar as condutas individualmente, etc. e tal, meio que anunciando que o fato de receber a denúncia não é sinônimo depois de condenação. Com essas considerações, senhor presidente, eu tenho muita convicção de que as razões técnicas expedidas pelo eminente relator são suficientes para, neste momento, acompanhá-lo, ressalvando, obviamente, o final, a cognição definitiva, em que teremos, com certeza, com esta multiplicidade de acusados, percepções diferentes quanto às realidades que se formarão nos autos com a instrução. Mas eu diria que as falas mais eloquentes, né, no sentido de sinalizações, vieram realmente do ministro Fux. Os outros votos apontaram os porquês de acompanharem o Alexandre, mas não, eu, pelo menos, não entrevi nada muito particular ali no que foi dito. E o voto da ministra Carmen Lúcia, que me pareceu um voto
que foge ao juridiquês, muito fácil de entender, em que ela basicamente diz: olha, vocês estão falando aí, acho que num recado ao próprio ministro Fux, de atos executórios, mas ato executório, quando você executa o crime, foi a festa da Selma, que é a manifestação, foi a tentativa de invasão da Polícia Federal naquele dia de diplomação, 12 de dezembro de 2022, foi a tentativa de explodir um caminhão de combustível no aeroporto de Brasília. O que da fala dela te chamou a atenção? Eu diria o seguinte, Natuza, o que a Carmen estava, me parece, comunicando ali é de que não é só quem aperta o gatilho que mata uma pessoa. O que eu quero dizer com isso? Nós também consideramos coautor todo aquele que contribui de maneira decisiva e dolosa para o resultado. Então, se eu segurei a vítima, né, ou se eu deixei a porta destrancada para que o assassino tivesse acesso, ou eu plantei a arma do crime na cena para que o assassino, o disparador, pudesse ter a arma acessível, eles também contribuíram para o resultado morte. Né? Então, me parece que o que a ministra Carmen está sinalizando é uma questão elementar de direito penal. Né? O artigo 29 diz, olha, o crime de que depende o resultado somente é imputável a quem lhe deu causa. Né? E depois, nós temos uma regra ampla, no Brasil a distinção entre autor, coautor e partícipe ela é fraca, justamente porque nós adotamos uma regra ampla. Todo mundo que contribui para o resultado responde por este crime. Então, me parece que o que a ministra Carmen está dizendo duas coisas. Uma, isso, né, que todo mundo que teve um papel para o resultado responde por esse resultado. Né? E dois, dar golpe de Estado não é um crime passional, no sentido de que você, como se diz no popular, bateu o teto preto, foi lá para cima de alguém. Né? Existe planejamento, existem fases, existem caminhos complementares ou suplementares, né? E que, portanto, todo mundo que colocou o Estado Democrático de Direito em risco, não importa se no episódio A, B ou C, mas no conjunto dos episódios, deve ser responsabilizado por isso. É assim que eu entendi o voto da ministra Carmen. Agora sim, eu quero entrar justamente no voto do ministro Luiz Fux. Ele, sinalizou que quer penas mais brandas e, 2, ele manifestou ali o que me pareceu uma dúvida sobre igualar a tentativa de golpe ao golpe de Estado em si, o que a própria lei prevê. Como é que você viu o voto do Fux? É sempre complicado a gente querer ler as entrelinhas, né? Porque nós vamos preenchendo isso com as nossas subjetividades. Então, talvez partindo do mais claro e tangível para o mais abstrato. O Fux não só disse que pediu vista por conta da pena, como já antecipou que proporá uma pena menor para aquela ré que ficou conhecida como a ré do batom, que pichou lá ou perdeu mané na Estátua da Justiça. Bom, qual é o horizonte disso? E aqui começam as entrelinhas, né? Vamos preenchendo com o que a gente acha que faz parte ali do horizonte do ministro Fux. Existe um clamor da extrema-direita por uma anistia, cujo espantalho, na minha opinião, é a pena excessivamente alta que realmente foi dada para aquelas pessoas que estavam ali na linha de frente do 8 de janeiro. Antes de seguir o voto sobre as outras preliminares, Alexandre de Moraes rebateu afirmações de que o STF teria aplicado penas muito pesadas a idosos que participaram do 8 de janeiro. Moraes apresentou um levantamento das condenações e disse que dos quase 500 condenados até agora, só aproximadamente 50 foram de pessoas com mais de 60 anos. E aí a gente pode tentar desdobrar a árvore de decisão do ministro Fux em algumas vertentes. Uma é a seguinte: vamos esvaziar o espantalho.
vamos diminuir a pena dessas pessoas para esvaziar o discurso de penas excessivas, que no final do dia só serve para dar combustível à anistia, essa que não seria tolerada pelo Supremo Tribunal Federal. Imagino eu que eles saibam que no caso de condenação, o próprio Bolsonaro diz que Alexandre de Moraes já tem uma decisão pronta, o condenando a 28 anos. Algo, o pessoal deve ter percebido, da forma tão incisiva como o ministro Alexandre de Moraes conduz, ou se conduz, tem algo esquisito por aí. O que ele quer esconder? Bom, imaginemos por um minuto que ele esteja certo, né? Como é que nós vamos explicar para a sociedade que o Aécio Almoxarife da Sabesp pegou 17 anos e o Bolsonaro 28? A maioria dos ministros votou para condenar o primeiro réu, Aécio Lúcio Costa Pereira, a 17 anos de prisão. Desde 2014, ele era técnico em sistemas da Sabesp, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, mas foi demitido após postar um vídeo nas redes sociais em que aparece no plenário do Senado no dia dos atos golpistas, quando foi preso. Existe uma desproporção interna e talvez o ministro Fux esteja enxergando isso e já queira, ao longo do tempo, corrigir, diminuindo a pena da turma da linha de frente para que o número proposto ao final para o núcleo mais importante, digamos assim, fique adequado. A segunda sinalização que você traz aqui é a história do, olha, uma coisa é o recebimento da denúncia, agora nós precisamos ver o limite entre os atos preparatórios e efetiva tentativa de golpe. Para deixar isso mais claro para quem nos acompanha, o que eu entendi é que ele estava dizendo o seguinte, que tentar um golpe de Estado não é equivalente a dar um golpe de Estado. Perfeito. Só que, num julgamento como esse, se o golpe de Estado tivesse sido dado, esse julgamento não existiria. Correto. Então, não seriam punidos por um crime grave, ou pelo menos o mais grave possível, simplesmente você tentar abolir o Estado Democrático de Direito. O que ele está dizendo é que ele enxerga que uma coisa é tentar o golpe, que seria um crime mais brando, outra coisa é executar o golpe. Natus, eu acho que não é por aí. Até porque a legislação diz que são iguais, né? A tentar e dar o golpe são iguais de acordo com a lei, são crimes gravosos tais quais. Na verdade, ninguém se deu ao trabalho de criminalizar dar o golpe, porque seria a norma penal mais inútil de todo o ordenamento. Porque, dado o golpe, quem é que aplicaria a pena contra os golpistas? Não haveria nem Ministério Público independente, nem Judiciário independente, né? Daí a escolha legislativa, e talvez o grande erro foi a formulação a partir do verbo tentar, né? Talvez uma outra linguagem geraria um pouco menos de dúvida. Agora, tentar, Natuza, segundo o Código Penal, o crime tentado é aquele em que se inicia a execução e o resultado não se alcança por circunstâncias alheias à vontade do agente. Bom, a pergunta, então, que parece que Fux está enunciando é: o que separa a ideia de dar golpe, essa é impunível, que o Código Penal diz que nós só cogitamos de punir alguém, quando ao menos se inicia a execução. Então, a mera ideia de ter um crime não é punível. Então, me parece que o mínimo que o ministro Fux está comunicando ali é: nós vamos ter que, e veja a dificuldade, porque é a primeira vez que esse tipo é interpretado na história, e já direto no Supremo, e já televisionado, e já envolvendo personagens tão complicados num evento tão traumático, que é: quando é que o Estado Democrático de Direito, a partir desses fatos, esteve em risco? E se esteve? A partir do momento, não digo nesse caso específico, mas pode ser também nesse caso específico, não excluo. A partir do momento em que o legislador cria um crime tentado como consumado, aí nós vamos ter de rememorar lá nossos bancos de faculdade Aníbal Bruno, que falava do caminho do crime e do intercrimes. Tem a cogitação, tem a preparação, tem a execução e a consumação. Onde é que
terminam os atos preparatórios e se iniciam os atos de execução. Há quem queira ler nessa colocação do ministro Fux um anúncio de que talvez, na opinião dele, nem todo mundo que está colocado ali cruzou essa fronteira, né? É tudo especulação, né? Insisto, o ministro Fux está correto ao dizer que este é o grande tema de direito penal material que será enfrentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do mérito dessa ação. Você acha que o Fux pode funcionar, pode ser o Ricardo Lewandowski do escândalo do Mensalão, quando ele foi o contraponto de tudo, foi o contracorrente da corte durante aquele julgamento? Eu acho que sim. Para receber a denúncia, ele não precisava ter dado nenhum desses recados. E resolveu dar os recados. Eu acho, então, que nós devemos dar alguma importância aos recados que ele resolveu dar, né? Então, existe sim a possibilidade de que ele seja este contraponto. Contraponto esse que, em boa parte das vezes, não foi o prevalente no caso do Mensalão e possivelmente não será o prevalente aqui. Nem que seja, Natuza, para dar um recado de que não foi um julgamento totalmente pro forma, em que todos os termos estavam absolutamente convergentes nas vírgulas, né? Então, talvez o motor aqui seja simplesmente sinalizar de que há uma concordância importante, majoritária, mas não há uma coincidência absoluta em todos os temas, prova de que não foi um jogo previamente combinado, né? Prova de que cada ministro votou conforme a sua convicção. Eu queria falar de um outro ponto da defesa que questionou muito no primeiro dia o acesso às provas. Então, se você acompanhou somente a primeira parte da análise da denúncia, que foi na manhã do dia 25, na manhã de terça-feira, você ouviu os advogados dizendo, olha, a gente não teve amplo acesso às provas, eu tive acesso ao que está na denúncia, mas eu não tive acesso, por exemplo, de outros diálogos travados pelo meu cliente que não foram objeto da denúncia. À tarde, tanto o relator quanto outros ministros explicaram o seguinte, olha, nesta fase, que não era, portanto, ainda a fase dessas pessoas no banco dos réus, o que se tem de acesso é o que é objeto da denúncia. Depois, uma vez a ação tendo sido iniciada, a ação penal tendo sido iniciada, aí todo mundo vai ter acesso a tudo, inclusive o que não foi objeto da denúncia. Eu queria te ouvir à luz dessa reclamação que a defesa fez. Natuza, eu acho esse o tema mais preocupante de todos os que foram colocados, e eu acho, objetivamente, que o Supremo errou. Eu vou pelo seguinte: ele diz assim, olha, tudo que está documentado até agora, você tem acesso e isso é suficiente para fins de recebimento da denúncia. Ora, isso na melhor das hipóteses é uma meia-verdade. Porque a Procuradoria-Geral da República, com os fragmentos de prova que tem, elabora uma hipótese acusatória, cuja coerência, plausibilidade depende desses fragmentos de prova. O advogado, quando sobe à tribuna para pedir a rejeição da prova, ele perde a chance, por exemplo, de dizer, olha, a Procuradoria-Geral da República pegou este pedaço de uma conversa de WhatsApp. 5 minutos depois, o réu mandou uma outra mensagem para uma outra pessoa que coloca isso em outra perspectiva, que contradiz a hipótese acusatória, não por má fé do Gonê, porque ele só pode formar opinião sobre aquilo que está documentado, né? Aquilo que ele desconhece não pode influenciar na opinião dele. A totalidade das provas que já existem poderiam levar, inclusive, o Supremo a dizer não, realmente, o que foi pensado pela PGR estava me levando a receber a denúncia, agora, diante das outras coisas que estão acontecendo, é que o mais provável é que os fatos não tenham sido como a PGR havia entendido, né? Então, eu acho esse um ponto muito sensível, muito complicado e que não tem data para acabar. Natuza, o próximo ato agora é ouvir as testemunhas de acusação. Ora, como é que eu vou inquirir a testemunha de acusação se eu não tenho toda a prova? Ela virá depois. Bom, mas se vier depois, e se a prova que vier depois de alguma maneira disser respeito àquela testemunha,
eu vou querer ouvi-la de novo. Mas o que eu entendo é que eles vão ter acesso a partir de agora a tudo, antes de inquirir as testemunhas, não? Isso não está claro, porque o que dá a entender é que a prova ainda não está documentada, não foi periciado, né? Não foi reduzido em meio corpóreo e juntado nos autos, né? Se for isso, se segunda-feira que vem, daqui 2 semanas que seja, antes do início da instrução, essa prova estiver totalmente disponível, há uma mitigação desse problema. Mas eu ouvi atentamente o máximo que pude o julgamento e não vi uma data, né? A prova virá ao longo da instrução. Há um problema aqui, né? Se não por outro motivo de que isso poderá gerar um pedido por repetição de atos processuais, repetição de oitiva de testemunhas, né? E a grande pergunta é o seguinte: por que não podia esperar a prova estar toda documentada? Quando, então, a segurança sobre a compreensão das provas amealhadas seria a máxima. Que permitiria, então, a denúncia mais precisa possível e a defesa mais ampla possível. As denúncias são assim? Todo mundo tem acesso a tudo, absolutamente tudo antes da denúncia ser apresentada? Em regra, sim, Natuza. Em regra, se tem interceptação, se tem perícia. Primeiro isto, geralmente não há relatório policial, né, que é o nome do documento que nós damos para o encerramento do inquérito, na pendência de produção de provas. Há um perigo para este caso, que pode ser mitigado de um modo ou de outro, mas há uma sinalização do Supremo Tribunal Federal para todos os promotores, promotoras, juízes e juízas do Brasil, de que nem sempre é preciso a prova ter terminado. Basta que o Ministério Público já esteja convencido da possibilidade de oferecer a denúncia, né? Então, acho que esse é um tema sério, esse é um tema preocupante, que eu espero que seja, então, ao máximo mitigado. Como? Só inicia a instrução quando toda essa prova estiver documentada nos autos. Davi, muito obrigada por ter conversado com a gente sobre esses 2 dias de julgamento. Bom trabalho para você. Obrigado, foi um prazer. Espera um pouquinho que eu já volto para falar com a Vera Magalhães. Vera, contigo eu quero entrar nas repercussões e nas dimensões políticas desses 2 dias de julgamento. A começar pelo discurso de Bolsonaro à tarde, tão logo o resultado de que ele havia se transformado em réu se tornou conhecido pela primeira turma. Que avaliação você faz dos recados que Bolsonaro deu depois do recebimento da denúncia? Natuza, eu li mais como um desabafo, um jorro retórico ali, do que propriamente alguma coisa estratégica com recados a serem endereçados. Até porque ele começou numa linha que parecia ter um propósito, que era o de mostrar fatos que o abonariam e que mostrariam que ele nunca pretendeu dar um golpe, que sempre colaborou com a transição. Quer botar 30 em mim? Se eu tivesse devendo qualquer coisa, não estaria aqui. Fui para os Estados Unidos, graças a Deus, que se tivesse aqui de Rio de Janeiro, estaria preso até hoje. Ou morto. Que é o sonho que eu sei que é de alguns aí. Que eu preso vou dar trabalho. Que teria feito tudo possível para preservar as instituições, e aí rasgou o figurino e começou a, de novo, atacar as urnas eletrônicas, atacar a imprensa, atacar o presidente Lula, o Supremo. Então, eu acho que se havia a intenção de dar algum recado, essa intenção se perdeu naquela característica de sempre do Bolsonaro, de ser meio ingovernável e incontrolável. Fizeram barbaridade contra a minha pessoa. Eu que sou golpista? Eu que sou golpista? Graças a Deus eu saí aqui porque eu não queria passar faixa para um cara com passado como o Lula tem. Não há crime nenhum não passar faixa. Não está escrito que é proibido passar faixa. Então, eu acredito que, na verdade, ele corre mais risco de ter produzido alguma nova prova contra si, principalmente porque ele insiste num ponto em que ele tem falado bastante em entrevistas e lives, que é aquela história de praticamente dizer que sim, discutiu a minuta do golpe com os comandantes militares. Então eu achei que se tinha alguma estratégia ali, ela se perdeu logo no início daquela longa fala, longa e meio desconexa, fala do Bolsonaro.
Bom, e aparentemente ele fez uma opção por parte do entorno dele que defende o vai para cima, né? Porque a gente sabe que no entorno tem gente que defende o vai para cima, mas tem gente que defende uma postura um pouco mais contida para não piorar o clima para ele no julgamento. Essa é praticamente a história do Bolsonaro desde a campanha de 2018, passando pelo governo, até essa fase pós-mandato em que ele está tendo de enfrentar as consequências do que produziu no governo perante a justiça. Ele sempre assopra e morde, assopra, sem muito método, pelo fato de que ele é o que é. Bolsonaro é um radical, ele é um extremista, ele é alguém altamente individualista, com uma mente altamente persecutória. Então, todas essas características dele, elas impedem que qualquer um do entorno dele, que é também um entorno composto por pessoas ali bastante pitorescas, impede que esse entorno trace qualquer tipo de objetivo estratégico, porque sempre vai esbarrar nesses traços da personalidade dele que são muito fortes. Quando ele apareceu lá no primeiro dia de análise da denúncia pela primeira turma, muita gente se perguntava se ele conseguiria não falar, ou não expressar alguma contrariedade, ou não afrontar os ministros, ou não fazer lá um desabafo, uma expressão qualquer discordando de algo. O ex-presidente Jair Bolsonaro ficou em silêncio por quase toda a manhã. Ele colocava a mão no rosto, observava as falas que estavam sendo feitas, como, é claro, a denúncia apresentada pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que reforçou em suas falas incriminações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, principalmente. Então, com ele, nunca se tem certeza do que vai acontecer. Isso explica tanto o que a gente viveu no governo dele, quanto o fato de qualquer tentativa de golpe não ter prosperado, não ter dado certo, porque não existe muito método, não existe muita realmente frieza ali, estratégica para colocar as coisas em marcha. É sempre tudo meio na base do improviso e do voluntarismo. Você escreveu o seu artigo, a sua coluna no jornal O Globo, falando dos cenários com os quais a defesa de Bolsonaro trabalha para tentar reverter um resultado muito negativo para ele. Então, queria que você dividisse com os assuntos que cenários são esses. Natuza, na coluna eu procurei já olhar para frente, porque me parecem favas contadas que ele vai ser condenado e que, uma vez condenado e uma vez exauridos os recursos, que não são muitos possíveis, ele vai ser preso, vai ficar algum período preso. E que isso vai se dar antes da eleição de 2026. Eu acho que ele já percebeu isso e certamente a sua defesa técnica também já sabe disso. Então, os caminhos deixaram tanto de ser jurídicos e judiciais e ele começou a olhar para os caminhos políticos para se safar dessa situação. Diz o Bolsonaro na mensagem que foi obtida pela TV Globo que trata-se da maior perseguição político-judicial da história do Brasil, motivada por inconfessáveis desejos, por vaidades e por claros interesses políticos de impedir que eu participe e ganhe a eleição presidencial de 2026. E ele diz que o acusam de um crime que ele jamais cometeu, uma suposta tentativa de golpe de Estado. E aí ele admite, conversei com auxiliares sobre alternativas políticas para a nação, mas eu nunca desejei ou levantei a possibilidade da ruptura democrática. E eles passam obrigatoriamente pela eleição de 2026. Até aqui ele vinha cerceando qualquer conversa para sua própria sucessão dentro da direita, dizendo que o candidato seria ele, querendo mais ou menos mimetizar a estratégia que o Lula adotou em 2018, quando só soltou a candidatura para o Fernando Haddad no finalzinho ali, na reta final do primeiro turno. E acho que o Bolsonaro entendeu que isso não vai ser produtivo para ele. Por quê? Porque a vitória de um candidato da direita em 2026 é a única maneira dele obter algum tipo de perdão, indulto, graça ou anistia.
Não adianta só ele fazer a maioria do Senado, como vinha sendo ali todo o plano dele, todo o esforço dele, porque produzir impeachment de ministros do Supremo em série não é algo tão simples, esbarra no próprio Supremo. E tem gente disposta a topar fazer esse pacto de Fausto com o Bolsonaro. Inclusive o governador Tarcísio de Freitas, que passou a andar com ele para cima e para baixo, inclusive foi ao ato de Copacabana, algo que muitos aliados seus desaconselhavam que ele fizesse pelo seu papel como um governador de estado, portanto institucional, porque ele parece convencido a ser o candidato, mas ele precisa ser ungido pelo Bolsonaro. E para ser ungido pelo Bolsonaro, ele vai ter de fazer algum tipo de compromisso com isso. E aí, uma vez sendo candidato, ele vai passar a campanha negando que tenha feito esse compromisso. Mas esse compromisso vai ser cobrado caso ele vença a eleição. Caso esse indulto ou essa graça ou esse perdão seja concedido por um eventual presidente da República bolsonarista, ele certamente vai ser anulado pelo Supremo Tribunal Federal. Então veja onde a gente está com a possibilidade de se enfiar numa crise constitucional, numa crise institucional entre os poderes. E aí eles me dão até a jurisprudência. Tem o voto do ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Daniel Silveira, em que ele já diz que crimes contra o Estado Democrático, crimes contra a democracia, tentativa de golpe de Estado não é passível de indulto, de graça, de perdão, de nenhum tipo de benefício. E eu acho que se esse plano do Bolsonaro, aí sim é um plano, for levado a cabo, a gente vai esbarrar na possibilidade de um presidente recém-eleito tentar fazer isso com o Supremo e já contratar uma crise. E quando você fala do personagem do Tarcísio, que pode ser o Tarcísio ou pode ser outro, mas o Tarcísio é o mais mencionado, a gente vai ver uma coreografia muito, muito curiosa, porque ele vai fazer um acordo com o Bolsonaro, e eu vejo o Tarcísio fazendo esse acordo com o Bolsonaro, mas ele vai comprar uma briga talvez indelével com o Supremo Tribunal Federal, né? Ele vai, muitos ministros duvidam que ele tenha coragem de fazer isso, mas muitos advogados e outros ali políticos do entorno do Bolsonaro acreditam que o Supremo toparia um acordo do tipo, tudo bem, você concede aí o seu perdão, a sua graça, a gente deixa pra lá, desde que Bolsonaro continue inelegível por mais tempo. Eu cheguei a testar essa possibilidade com ministros do Supremo. Eles disseram que de jeito nenhum. Que no começo do governo Bolsonaro havia poucos ministros que percebiam o risco de um golpe ou um risco de condescender de alguma maneira com os abusos do Bolsonaro. Mas que depois de 4 anos de Bolsonaro, depois do 8 de janeiro, depois da tentativa de golpe, principalmente depois do que está acontecendo nos Estados Unidos com Donald Trump, tentando passar de todos os limites e comprando-se em briga com o judiciário, o Supremo não vai tergiversar em termos de um novo presidente que venha a querer afrontá-lo e que venha a querer já iniciar um mandato com uma afronta a uma decisão tão séria como a condenação de um ex-presidente. Então a gente tem uma crise pela frente. Tarcísio não gostaria de ser essa pessoa que vai comprar essa crise, a gente sabe que ele não tem essa personalidade, mas por outro lado ele tem essa lealdade meio cega ao Bolsonaro, ele acredita que ele só foi para a política graças ao Bolsonaro, que ele não existe na política sem o Bolsonaro, então acredito que algum tipo de pacto ele toparia fazer sim. É impressionante como tudo fica mais claro quando eu converso com você, quando eu te ouço. Muito obrigada por ter topado. Eu sei que o dia hoje é um dia muito cheio para nós jornalistas e você gentilmente topou falar com a gente. Obrigada, Vera. Eu que te agradeço, eu sempre adoro vir no assunto, ajuda a que eu mesma consiga clarear as ideias e é sempre um prazer, porque eu sei que é um podcast que você conduz brilhantemente e que é cheio de gente que gosta de política e não faz da política um fla-flu, que gosta realmente de se informar. Então eu que te agradeço. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Neste episódio colaborou também Camila da Silva. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.